O Vasco se acertando com o zagueiro e tentando Gabriel Veron. Para completar, o Vasco mais animado em relação às negociações com o zagueiro Samir, novidades sobre o Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live para não perder nenhuma notícia. Já a CBF alterou o regulamento da Copa do Brasil para a temporada de 2025. Não havia permissão de um atleta disputar a competição por dois times diferentes. Isso vai ser possível a partir de agora, desde que sigam duas regras. A primeira delas, nenhum atleta pode atuar em mais de dois clubes e só vai ser permitido que um atleta defenda um segundo time se a primeira equipe que ele jogava, ele tiver disputado as fases 1 e 2. Preciso falar agora sobre o Vasco e a difícil busca por zagueiros. O Cruz Maltino já contratou dois atletas, o Lucas Freitas do Palmeiras e o Oliveira do Cruzeiro, mas ainda pensa em um nome grande. E vários foram jogadores especulados, entre eles Samir, Balbuena, Davi Luiz, entre outros. Hoje, uma alternativa mais viável parece ser Maurício Lemos, uruguaio de 29 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está completamente fora dos planos do Galo. Ele vai para o último ano do vínculo. O mesmo Maurício Lemos que chegou a estar perto do Vasco e do São Paulo em agosto. O Atlético havia liberado o atleta para fechar a negociação, mas foi o Maurício Lemos quem preferiu permanecer na cidade do Galo, mesmo não sendo utilizado. O Vasco retomou as conversas, o Galo já deu aval para a negociação. A ideia do Cruz Maltino é fechar um empréstimo até dezembro com o Maurício Lemos, assumindo 100% dos seus vencimentos. Ele ganha na casa dos R$ 400 mil por mês. Prometo ficar de olho em novidades sobre o mercado vascaíno para contar para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, mais animado com a chance da contratação do zagueiro Samir. 30 anos de idade, enorme currículo no exterior, com passagens por Verona, Udinese, Watford e Tigres, do México, onde nas próximas horas pode haver a rescisão do seu contrato. O empresário do Samir, o Júlio Taran, é quem cuida das tratativas com o clube mexicano. O vínculo é longo, só se encerra em junho de 2026. Se de fato houver um rompimento do contrato, aí o Vasco se torna o favorito para ficar com o atleta, até porque já negocia com o Taran e com o próprio Samir há alguns dias. O que impediu o acordo até então era o salário dele, atleta que ganha 700 mil mensais. O Vasco alega não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Mas, diante da possibilidade de uma rescisão no México, com uma pequena compensação financeira, talvez o Vasco não precise bancar todos os 700 mil reais, o que aliviaria a chance de um acordo. Samir, que tem excelente currículo e seria reforço dos mais interessantes para o Vasco da temporada de 2025. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, nessa terça-feira o Vasco oficializou nas redes sociais as chegadas de Tietê e Daniel Fusato. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que está em vias de anunciar a chegada de Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético, tudo acertado para um empréstimo de uma temporada. O Maurício Lemos também concordou com a transferência. É uma negociação que quase aconteceu em agosto do ano passado e que deve ser oficializada, proclamada a qualquer momento. Vasco também tem a intenção de contratar Gabriel Veron, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Porto e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. O problema é que, assim como o Vasco, todos os outros três clubes que procuraram o time português foram avisados de que só vai haver negócio em definitivo. E os clubes brasileiros pretendiam ter o Gabriel Veron por empréstimo. Pode ser que com o passar da janela o Porto mude sua postura, mas nesse momento a ideia é recuperar um investimento superior a 10 milhões de euros por 87,5% dos direitos econômicos. O restante segue vinculado ao Palmeiras. Importante contar que o Veron já se apresentou ao Porto e vai passar os próximos dias treinando enquanto aguarda por uma definição. A saideira em relação ao Vasco, 5 reforços contratados e confirmados, já estou incluindo também o Lemos. Além dele chegaram o goleiro Fusato, os zagueiros Oliveira e Lucas Freitas, além do volante Tietê. E as novas, Nicola, do Vascão, acompanhando aqui de Cerejeiras em Rondônia. Que legal, sempre acompanho seus vídeos. Um abraço para você e para toda a galera de Cerejeiras. Bora dar uma atualizada rápida sobre o Vasco. Primeira coisa, negociações com o Marinax estão em compasso de espera. O magnata grego vai fechar ou com o São Paulo ou com o Vasco. Negociações estão em fase mais avançada com o São Paulo, até porque as tratativas começaram bem antes. Sobre reforços, o Júlio está respondendo aqui, ó.
Dá para cravar que ele fica, Júlio? Sobre reforços para o Vasco. Até aqui, reforços modestos. O Vasco tem encontrado muita dificuldade financeira. Por exemplo, perdeu um atacante de lado de campo do futebol uruguaio para o rival Fluminense. Não conseguiu avançar com nenhum dos nomes dos zagueiros mais renomados, como, por exemplo, o Davi Luiz. E os reforços do Lucas Freitas, que veio do Palmeiras numa negociação casada, e do Oliveira, que rescindiu seu contrato no Cruzeiro. O Vasco tem 40 milhões de reais para gastar com o departamento de futebol na atual temporada. E havia um planejamento de gastar 15 milhões de reais com reforma e melhorias do centro de treinamento e 25 milhões de reais com contratações. É pouco dinheiro para um clube do tamanho do Vasco, especialmente com todo o tamanho da torcida, tá? Nicola, por que o Palmeiras não traz o Verratti de 9? Tem uma impressão, Tarcísio, de que os caras buscam um centroavante mais jovem. Embora o Verratti seja extremamente útil e capaz, já é um atacante de 36 anos de idade, né? Não é um cara que vai resolver o seu problema por 2 ou 3 anos. Mas eu gosto muito do Verratti que tem criado todos os problemas possíveis para buscar um reajuste salarial. O Vasco tem afirmado que não tem por que dar reajuste, porque ele já teve o salário dobrado e pode ganhar só em bônus na atual temporada, de acordo com o GE, mais 9 milhões de reais. Então tem todo o salário a que ele tem direito, além de 9 milhões em bônus, caso metas sejam batidas. Boa noite, Nicola. Hoje o Lucas Pedrosa divulgou que o Marinacks pode enviar a proposta no final de janeiro para o Vasco. Tem novidades do Vasco Abraço. Vini, o Pedrinho tem esperança de que esse negócio saia, de que a proposta chegue, de que a negociação avance. E eu fui o primeiro a contar que o Marinacks tinha intenção de comprar um clube brasileiro e que o Vasco era um dos times na parada. O problema é que o Marinacks negocia com o São Paulo há muito mais tempo. E o que eu posso contar para vocês é que as tratativas do São Paulo com o Marinacks já estão no departamento jurídico da empresa do Marinacks. Os caras estão avaliando prós e contras, estão pedindo algumas mudanças, e se essa história for levada adiante, o acordo ou qualquer negociação com o Vasco não vai prosperar. É o Vasco ou São Paulo, não dá para ser as duas coisas, tá? A gente deve ter novidades sobre isso no fim do mês de janeiro. Até porque nessa época de fim de ano, de festas de Natal e Ano Novo, as coisas dão uma esfriada, né? Especialmente para assuntos que não são tão emergenciais. Ricardo Oliveira está falando que o Verratti tem contrato até o fim de 25. Sim, até o fim de 25, prorrogável até 26, se nessa temporada ele jogar pelo menos 60% das partidas. Samir tem chances de jogar no Vasco, Nicola? Thiago Monteiro, ele foi sugerido ao Vasco, perdeu espaço lá no futebol mexicano, não vem atuando há bastante tempo. A questão é financeira, ele ganha $1.550.000 por temporada. Se você trouxer para a nossa moeda e dividir por 13, isso equivale a R$750.000 por mês. Não há condição financeira para o Vasco fazer um investimento desse tamanho, mesmo que seja de graça. O que os caras estão tentando é pedir uma ajuda para o time mexicano, mas não está fácil. Então é isso aí, família. Ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando realmente do Vasco da Gama. E se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, faça a sua inscrição nesse canal, porque é super importante a sua participação. Ficaremos até aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Segue para mais.